Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Café, o podcast oficial do Café Expresso. Nosso convidado de hoje, um passofundense, criado na Vila Cruzeiro, onde ali ele aprendeu os primeiros acordes na famosa Esquina do Perfume, dividindo um violão que passava de mão em mão entre os amigos. Um tempo depois, ele ganhou o mundo com sua música, viveu por cerca de 20 anos na Europa, mais especificamente em Viena, na Áustria. Tem uma carreira, ao longo da carreira gravou 15 discos, ganhou vários prêmios, entre eles um Grammy. Seja muito bem-vindo, Alegre Corrêa. Olá, Gerson, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre música e sobre o poder da música na vida das pessoas. Exato. Alegre, tu fizesses um show recentemente, sábado passado, no Teatro do Sesc, com um timaço de músicos, um show lindo. Eu queria iniciar nossa conversa justamente perguntando como é o sentimento de voltar a Passo Fundo e tocar na tua cidade, na tua terra natal. Olha, realmente é uma sensação muito diferente, assim. Como a gente estava conversando ali na entrada, né, hoje, principalmente, que está esse dia com esse sol bonito e tal, as cores são muito diferentes. Eu estava até pensando, será que é eu que vejo dessa maneira, né? Porque eu me lembro da infância, eu lembro dos ambientes. Eu saí ontem lá, depois do seminário lá da Gale, eu fui caminhando, passei pelo centro, ali pela praça e tal. Nossa, a sensação que eu tive foi como se eu tivesse entrado dentro de um momento de prazer, assim. Foi muito grande poder lembrar dos momentos, o cheiro, as imagens. Talvez seja comigo, para mim, muito forte, porque como eu realmente vivi a minha infância aqui, né? A gente vivia para lá e para cá, começou na Esquina do Perfume, mas depois a gente saía para casa de um, ia para casa de outro, ia fazer audição de música, ia fazer sarau na rua, né? Porque a gente era acostumado a juntar, pegar uma esquina, pegar um banquinho de praça, alguma coisa, e juntar 4, 5 com violão, e a gente fica ali tocando umas 2, 3 horas ali, né? As pessoas passando e a gente tocando ali, uns paravam, outros. Mas essas lembranças, assim, realmente foram muito especiais, assim, para mim. Eu tô como se fosse uma terapia, uma coisa boa, assim, que eu fiz desde sábado, quando cheguei, né? E foi, claro, um enorme prazer poder tocar, né? Poder trazer o meu trabalho como ele é, né? Assim, no sentido de... Porque geralmente a gente tem dificuldade de juntar... Eu, por exemplo, eu sou compositor e arranjador, né? E eu também sou instrumentista e tal, e trabalhei como instrumentista, mas dentro do meu trabalho eu fico mais na parte de direção e no acompanhamento, né? O meu violão mais para acompanhar e olhar o que está acontecendo e dirigindo quem vai para frente, quem vem para trás, os arranjos, né? Então, com esse grupo que a gente teve no sábado, foi desde a época que eu vim com a minha banda da Europa, né? Que a gente que era isso já, né? Que tinha os austríacos e os brasileiros. É a primeira vez que eu estou vindo a Passo Fundo para mostrar o trabalho como ele é com músicos brasileiros somente e com uma formação inclusive maior, assim, né? Que a gente era um sexteto, agora a gente estava em 9 no palco aqui em Passo Fundo, com um percussionista, né? Com o Bruno, né? Bruno Coelho, e com a Aile no violino, né? E 2 flautas, em vez de uma flauta só, 2 flautas com o Pedrinho e tal. Então, assim, Denise foi Fontoura. um prazer com a Denise, né? A Denise original, né? Original do grupo. Foi muito gratificante poder tocar e ver que as pessoas ficaram maravilhadas com aquele trabalho, com a qualidade dos músicos, e
para mim também um grande presente. Sem dúvida, foi um show muito lindo. Alegre, eu citei na abertura sobre a questão da Esquina do Perfume, só para as pessoas entenderem, né? A Esquina do Perfume, na verdade, se trata de um estabelecimento que fica ali na Vila Cruzeiro, e onde vocês faziam os encontros na adolescência, já no início da juventude, nas famosas rodas de violas que varavam a madrugada. Foi ali que tudo começou, na verdade, Alegre. Na verdade, o mais interessante disso tudo é que aquela rua ali, né? Aqueles 100 metros da Plácido de Castro, né? Com a Pellegrini. Com a Pellegrini, né? Coronel Pellegrini. Né? Agora tu lembrou, outro dia tentei lembrar, não lembrava. Aquela esquininha ali, do lado de cá, que é a Esquina do Perfume, é interessante porque ali, exatamente no prédio da Esquina do Perfume, onde era a casa do meu pai, onde eu cresci e vivi, porque meu pai ele tinha meia quadra ali, né, era o terreno dele. Ele tinha a casinha na esquina, onde é a Esquina do Perfume, e daí mais até o meio da quadra, mais ou menos, era o terreno dele. E a gente depois, o meu pai negociou, né, com o pessoal que veio morar ali, e a gente passou para o outro lado da rua, mas só que as rodas de violão eram exatamente onde a casa era, né? Porque era na construção daquele prédio da Esquina do Perfume. Não, ele ficou muito tempo parado, né? Então a gente invadiu a construção, digamos assim, mas como o proprietário sabia que era a gente, que era só a gente que morava ali mesmo, ele deixou a gente todo o dia praticamente, eram todos os dias, né, que a gente ia para lá. Chegava, tinha os afazeres da escola, chegava lá, daí de noite começava, 7h30, 7h, 6h30. Já tinha um sentado lá, levava o seu suquinho, muitas vezes os mais velhos levavam vinho, e aí a gente ficava tocando até... No começo era até 10, 11, depois começou a ficar até 2 da manhã, 3 da manhã e tal. E aí os vizinhos começaram a reclamar. Foi engraçado aquilo, era uma briga com os vizinhos, tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava do barulho. Era engraçado. E era um processo interessante que vocês iam aos poucos, um ajudando o outro no processo do conhecimento, o aprendizado do violão, né, em relação aos acordes, em relação à harmonia. Os mais velhos, alguns mais experientes, iam repassando esse conhecimento. Bom, isso é o que acontece quando se junta, né? Porque assim, a gente é muito diferente, todas as pessoas têm uma característica, então sempre tem um que toca melhor que o outro, no caso da música, né? Sempre tem um que, esse aqui toca, que vão aprender com ele, daí aparece um de fora que puxa, né, que mostra um negócio diferente, todo mundo fala, peraí, como é que eu não aprendi isso aí? Então, se ele fica em casa estudando sozinho, ele não tem essas experiências, né? Esse input que vem de fora, né? Que é uma outra pessoa que fazendo a mesma coisa que você está fazendo, mas melhor. Daí você vai dizer, quero aprender. Então, ali foi uma escola fantástica, nesse sentido, de a gente sempre estar se influenciando. Tinha um que me lembro muito bem, era o Ita, né? O Ita Arnold, né? O Ita, ele aparecia tocando acorde dissonante já quando todo mundo só tocava... tríade, todo mundo tocava só acorde natural e ele já apareceu, mas da onde que veio isso aí? Ele descobriu, ele estudava, ele corria atrás, porque naquela época não tinha internet, né? Sim. Não existia internet, não é que a internet era fraca, não existia, não tinha, e não tinha celular também, né? E não tinha nem TV a cores naquela época, para ver como as coisas evoluem muito rápido, né? O acesso à informação era bem difícil. Era bem difícil. Então, aí a gente descobriu, o nosso maior estudo ali, de todos ali, na verdade, foi, não sei quem, talvez tenha sido o Ita mesmo, que descobriu a tal da revista Vigu. Era uma revistinha que vinha com as músicas do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, do Chico Buarque, do Milton Nascimento, tudo com as harmonias escritinhas e com a tablatura, quer dizer, o lugar onde bota o dedo, né? Direitinho. Daí tu olhava ali, casa tal, dedo 2 no... Nossa, a gente aprendeu aquilo ali tudo, só que o mais engraçado é que a gente não decorava o nome dos acordes, era muito complicado aquele negócio, ainda mais em cifra, né? Com não sei o quê, 7, 5, menos, o que é isso? Não tô nem aí. Eu decorava o acorde e não sabia o nome do acorde. Não sabia o nome, ninguém sabia teoria nenhuma, não sabia os nomes dos acordes, tocava tudo acorde dissonante já, mas não sabia o nome.
Foi aprender os nomes dos acordes bem depois. E aprenderam bem. Então, aí eu quero colocar esse ponto, porque é um ponto muito importante assim, para que todo mundo tenha, que a comunidade tenha consciência disso, que nós, brasileiros, temos um tesouro muito grande, que é a nossa música popular. A música popular brasileira, ela não é porque eu sou brasileiro, eu sou bairrista, eu gosto da minha cultura e tal, também, eu gosto da minha cultura. Agora, eu vivi 21 anos fora do Brasil, e quando você sai daqui, em primeiro lugar você vê o respeito que o mundo tem em relação à música popular brasileira. Eu falo da música popular, né? Porque a música brasileira é a música popular. Né? Sim, não existe sim. outra música. O Brasil não tem música erudita. Teve compositores eruditos, como no caso Vila Lobo e tal. Mas a música brasileira é a música popular. Ela vem da cultura do povo mesmo. Né? É o país da música. Nós vivemos no país da música. O Brasil é o país mais rico em termos de música popular do mundo. Então a gente aprendeu ali, já no começo do nosso aprendizado, a gente aprendeu coisas muito complexas assim, em termos de música, elementos musicais. Não é toda a música popular que usa acordes dissonantes, acordes de 4 notas. As músicas populares do mundo, elas são tudo mais simples, mais folclóricas, assim, como nós também temos a nossa parte folclórica, né? Tem a música brasileira folclórica, que é linda também, mas tem a música popular, que é mais complexa. E essa música mais complexa, são poucos os países que usam. Os americanos usam, né? Os cubanos, né? O jazz, os cubanos usam também e tal. Mas a música brasileira tem, além disso, que os outros, tem alguns países que tem também, ela tem uma coisa que os outros não têm, que é a diversidade. Nós temos mais de 30, 40 estilos de música Brasil afora, muito diferentes uns dos outros, todos complexos em termos de ritmo. Então nós vivemos dentro da música, dentro de um país musical, do país da música do planeta, do país da música popular do planeta, é o Brasil. Alegre, curioso, interessante, dessa formação daquele grupo que se reunia ali, que a opção dos músicos que seguiram carreira, que se tornaram profissionais, a maioria deles acabou optando pela música instrumental, essa música mais elaborada que você acabou de comentar. Em que momento essa música chegou até vocês? Quais foram as influências que vocês tiveram naquele momento para fazer essa opção de seguir uma carreira pela música instrumental e que chegou a ser até de certo ponto uma novidade, e eu acho que em termos do Rio Grande do Sul, no momento que vocês partiram para Porto Alegre, eu sei que houve um despertar, um interesse muito grande pela música que vocês estavam fazendo. Que momento que se deu essa escolha por esse caminho, Alegre? Bem, isso é uma pergunta muito boa, porque é engraçado isso, né? Porque eu sempre fui cancioneiro. Eu fiquei na música por causa que eu comecei a compor. Então eu achava que eu não conseguia tocar tão bem quanto os meus colegas e estava quase desistindo. Eu quero ser um bom profissional, não interessa o que eu vou procurar fazer, eu quero ser um bom profissional. Eu estou achando que eu estou meio devagar. Mas aí eu gostava de compor, e daí quando eu comecei a compor, as pessoas começaram a gostar das minhas músicas. Daí eu achei, não, peraí, alguma coisa tem aqui nesse lado, tem uma coisa especial, então aqui isso vai me segurar dentro da música, né? E eu sempre fui cancioneiro, sempre compus canções, assim, inspirado naquilo que eu aprendia. No Tim Maia, no Gilberto Gil, no Caetano Veloso. Mas como a gente começou a querer evoluir musicalmente, estudar mais, descobrir mais coisas e tal, e aí a gente foi ver que dentro dos estilos de música, essa música específica, quando a gente conheceu o trabalho do Hermeto Pascoal, por exemplo, apareceu uma fita do Hermeto lá, todo mundo escutou aquilo e falou, nossa, o que é isso? Assim, isso é uma coisa muito difícil. Nós não tocamos, a música popular que nós tocamos aqui é mais fácil do que isso aqui. E a gente queria aprender mais, então a gente começou a se voltar a ouvir aí mais o
o Hermeto, o Egberto. Foram direcionando. Para aprender, porque a gente queria evoluir, a gente queria aprender mais. Mas aí, de uma certa forma, a gente foi entrando dentro dessa parte da música instrumental, né? Aí a gente conheceu o Alismar, que o Alismar também estava, né? Ele era bem novinho, mas estava já despontando na música instrumental, o Heraldo do Monte. Gismonte. Daí, aí os músicos, né? Daí a gente começou a observar os músicos. Tem Elis Regina, mas os músicos, Hélio Delmiro, né? O César Camargo Mariano. Então a gente começou a ir para esse lado mais instrumentista. E aí, não sei por que cargas d'água, as minhas composições ficaram todas na gaveta, com letra, né? As canções. E eu comecei a compor canções instrumentais daí. Porque, na verdade, o que faz o meu trabalho ser diferente do pessoal da música instrumental, do jazz, ou até mesmo da música do Hermeto, do Egberto, porque, como eu sou cancioneiro, as minhas melodias são mais simples, as minhas músicas são bem mais simples do que as músicas desses compositores, pelo menos que eu citei, né, os gênios, né, do Hermeto e Egberto. A música do Hermeto é mais complexa que a minha, então eu vou até onde eu posso. Essa minha canção, as minhas canções, as minhas melodias mais simples, deu uma característica especial para o meu trabalho dentro da música instrumental. Aí teve muita gente, se tornou um pouco mais popular também, teve muita gente que falou, peraí, eu adoro música instrumental, mas essa música do Alegre eu consigo tocar, essa aqui está mais fácil para mim. Tem os acordes natural também. Então, a força da melodia na música. Sei lá, se tornou naturalmente uma linguagem assim para o meu trabalho. Foi a diferença do meu trabalho, né? Dentro disso aí. A gente foi para a música instrumental mais porque a gente quis estudar. A tua pergunta, né, estou respondendo. A gente queria estudar, mas mais tarde a gente descobriu que, poxa, é um mundo lindo, é uma música. A música erudita é a música instrumental, né? Então, a música erudita é reconhecida bastante no mundo e tal. E o jazz também, né? O jazz conseguiu se colocar no mundo. E a música instrumental brasileira é denominada como jazz. Então, por exemplo, quando eu toquei muitos festivais da Europa, eu toquei festival de jazz, com o meu trabalho de música brasileira. Então, a nossa música é enquadrada nesse slogan, né, no jazz. A composição é algo que chegou muito cedo na tua carreira, na tua formação, e a partir, tanto que são 15 discos, uma obra autoral bastante significativa, importante, não só em quantidade, mas pelo conteúdo, pela importância que ela representa. Eu já ouvi você contando e comentando sobre, nessas oficinas, workshops que você trabalha com jovens músicos, a questão da composição, desenvolvendo ela assim e compondo em questão de minutos. Eu acho interessante. Eu gostaria. Como é que se dá o ato da composição para ti? Ele é um exercício. Tu desenvolve. É possível desenvolver ele através do exercício? É algo mais solitário? Como é que se dá o ato da composição para ti? Como é que tu consegue trabalhar em grandes grupos e em tão pouco tempo a criação de uma melodia, de uma música propriamente? Bem, composição eu encaro como um novo instrumento, uma modalidade. Por exemplo, eu toco violão desde criança, passei a tocar guitarra elétrica nas bandas de baile, toco bateria, né? E estou estudando flauta. Adoro flauta e adoro bateria. Estou estudando isso tudo. A composição, ela é como se fosse um instrumento novo. Então, ninguém sai compondo já. Tem, claro, os caras que já por natureza, como o Milton Nascimento, o cara aprendeu o Ré maior, já compôs uma música fantástica. Quer dizer, tem os gênios, né? Como o Yamandu Costa, que já pegou o violão e já saiu tocando, porque ele já escutava, ele já, com o talento que ele tinha, ele desenvolveu muito rápido, né? Claro que tem gente que é assim. Agora, a maioria das pessoas tem que estudar. Eu tive que estudar muito violão para poder entender o instrumento e eu considero a composição a mesma coisa. Então, eu pratico composição. Por isso que tem música de gaveta. Todo compositor, ele tem uma gaveta cheia de músicas inéditas. Por quê? Porque aquelas músicas inéditas e a gaveta cheia são práticas, estudos, né?
Hoje eu vou compor uma música para estudar, não é para mostrar ela, nem para fazer sucesso, nem para levar para o grupo. Não, é para estudar, porque se eu não ficar compondo direto, eu não pego a prática de compor. Então, dentro desse desenvolvimento de estudar, praticar composição, você vai descobrindo várias técnicas de composição, porque tem muitas técnicas diferentes de composição. E tem uma técnica que é a técnica que eu mais uso também pessoalmente, ela é muito favorável a você compor em grupo. Então, primeira coisa que eu faço, a gente conversa durante 40 minutos, 1 hora, com o grupo todo. Quanto maior o grupo, melhor. Pode ser 30, 40 pessoas, não tem problema. Um grupo de cantores, o naipe de sopros, cordas, percussões, guitarras, tudo é bem-vindo, né? Então, mas antes a gente faz uma conversa. Por quê? Porque a música, ela é uma linguagem, né? E a música, eu sempre falo isso para os meus colegas, ela é mais do que milenar. A música tem milhões de anos. A gente nem sabe quanto tempo que existe a música. E qual a evolução que isso teve espiritualmente dentro das nossas gerações, né? E nós, com menos de 100 anos, né, não podemos querer tomar conta, querer mandar numa coisa que mais do que milenar. Então, ela já vem pronta, ela já vem sugerindo coisas, ela já está ali praticamente, mesmo que seja abstrata ainda, ela já está mais ou menos pronta. Se você sugere um motivo melódico, ela já vai deixando óbvio para você o que você tem que fazer depois, né? E onde você tem que mudar, onde que tem que ser um pouquinho diferente. Daí os estudiosos e analisadores desse sentimento, né, que é entender a música e ouvir a música, ser humilde, né? Entender a música e conseguir compor uma música até o final, respeitando a sabedoria da música, né? Aí os analisadores escreveram os nomes das coisas: introdução, parte A, bridge, né? O refrão, né? da música, e coda, o que é coda, o que é, né? Então, tudo isso tem uma função musical, esse nome e tal. Por que tem introdução? Você sabe, só para nós resumir um pouquinho das funções, o que é a introdução? Você vê quando você está sentado num lugar, tem um monte de gente falando, é um encontro de pessoas, seja o que for, aí vai começar o evento, alguém bate no copo aqui, atenção, pi, bate no copo, todo mundo fica quietinho, para poder pegar desde a primeira palavra do orador aquilo que ele quer dizer, né? A introdução na música não é nada mais, nada menos que isso. Ela tem a função de dar uma limpada no ambiente para que a atenção seja desde a primeira nota do tema, para você entender o que o tema quer dizer. Se ele já sai tocando direto, sem introdução, você pega lá no meio, o negócio não dá para entender direito ainda. Então, é uma coisa muito simples filosoficamente, para que a gente possa entender as partes das músicas, as quadraturas, os períodos, seguir o motivo melódico, essas coisas todas são técnicas de composição, entendimentos da funcionalidade da música, que ajuda muito os alunos, ou digamos o grupo, que quando eles já vão, pegam no instrumento, já sabendo disso, já tem toda uma preparação. Opa, isso aqui eu sei que eu não posso fazer. Eu sei o que eu devo fazer, procurar um motivo melódico. Já pintou um motivo melódico, então eu devo segui-lo. Eu tenho que tentar inventar uma melodia, mas que siga aquele motivo melódico que já aconteceu. Então, todas essas regrinhas tornam fácil. Ontem, por exemplo, a gente compôs em 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora, 1 hora e 20, por aí mais ou menos, a gente já tinha feito o tema inteiro, desde a primeira parte, segunda parte, modulações, arranjo, tudo, estava tudo pronto. Com um grupo, sei lá, olha, ontem devia ter mais ou menos umas 15 pessoas hoje. Maravilha, desenvolveram super rápido. Muito rápido. Então, cada vez mais rápido, é muito louco. E quando as pessoas voltam, porque ontem tinha metade do grupo, praticamente, já tinha vindo na segunda-feira. Então, já sabiam das regras, né? Então, foi muito mais fácil já a aplicação das coisas, porque não precisava explicar desde o começo. Para os que estavam pela primeira vez, eu expliquei tudo de novo, e os outros ouviram novamente para enfatizar os momentos, e aí foi muito rápido. 1 hora e 20 a gente compôs a música.
Esse trabalho todo vem sendo feito durante a semana. Você participou do show, realizou o show no sábado e aí ficou em Passo Fundo justamente para realizar esse trabalho na Escola Pública de Música Yamando Costa, Isso. que faz a referência e uma homenagem a outro passofundense reconhecido internacionalmente, né, pelo seu talento, pela música que leva pelo mundo. Alegre, queria ouvir a tua opinião da importância de se ter no município uma escola com essa preocupação de educação musical para as crianças e adolescentes, não só no sentido de com a expectativa de que daqui a um pouco a gente teremos futuros músicos, claro que isso inevitavelmente vai acontecer, mas para muito além disso, a questão da formação de público e a formação de pessoas mais sensíveis à arte. Eu acho que essa é uma das funções primordiais de se ter uma escola que trabalha com crianças e adolescentes no sentido do que vem sendo feito pela Escola Yamando Costa. Uhum. Queria ouvir tua opinião sobre esse trabalho. Bem, aí, em primeiro lugar, eu acho uma atitude extremamente importante do prefeito Pedro Almeida de ter feito de ter criado essa ideia, né, dessa escola pública, né, pública e música popular, né, e ele teve a sorte também de ter esse grande maestro que é o Rodrigo Ávila, que ele é realmente um ótimo professor, um ótimo diretor, que sabe as funções. Ele não é só música que está sendo feito ali, é a consciência de saber que uma escola de música popular não é somente pela música e para a música, é pela sociedade, porque ali tem crianças que vão mudar a sua visão através da música, mesmo que eles não sejam músicos profissionais depois. E a música, ela já é comprovado cientificamente que a música ela faz com que quando você está ouvindo música, você ativa um lado do seu cérebro, o lado da sensibilidade, o lado cognitivo, o lado de você estar intuitivamente ouvindo música. Então, quando você está tocando, você está com os dois lados dos cérebros ativados, porque você tem que também ativar o lado mecânico, né? Você tem que colocar o dedo no lugar certo, bater na hora certa. Então, tem os dois lados e a música está rolando. Você está ouvindo a música de qualquer maneira, aquela que você está tocando. Então, isso faz com que as pessoas, qualquer pessoa que aprenda a tocar um instrumento, desenvolva essa prática de poder ativar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo e, claro, depois ter esse benefício em tudo que você faz na vida, né? No equilíbrio. O ritmo, por exemplo, ajuda você a não ter acidentes. Se você vai abrir uma porta, tudo é ritmo. O teu movimento é ritmo. Você está calculando a coisa que está chegando ali, vai bater na tua mão, você sabe que a hora que você vai tirar a mão dali. O ritmo ajuda bastante nisso. Então, a escola, além de ensinar música, que vai formar músicos, com certeza, que eu vi 2 meninos bastante talentosos ali dentro, bem novos, e que se eles estudarem, que eu falei para eles, se vocês estudarem, vocês vão se dar bem na música profissionalmente, porque eles são bons, têm talento. Além disso, tem o lance da sociedade, poder colocar as crianças num lugar com uma harmonia mais leve, com uma harmonia saudável, de não ter a possibilidade de cair no tráfico de drogas, de cair não ter o que fazer, não ter atividade. O que está chato? Eu vou ajudar aqui, vou ganhar uma grana fazendo tal coisa. Se você entra ali na escola de música, você conhece novas pessoas, você tem amigos, conhece novos amigos, você tem espelho de gente que toca e que não toca. Quer dizer, é um trabalho muito social, paralelamente à música. Então, eu acho que é um exemplo, um modelo assim, para todas as cidades. Do meu ponto de vista, todas as cidades deveriam ter obrigatoriamente uma escola de música popular, para que pudesse fazer o trabalho social e o trabalho musical, porque todos os lugares têm talento. Então, você dando chance, eu, por exemplo, sou de Passo Fundo, e na época que eu comecei a tocar com 9, e depois comecei profissionalmente com 13, eu não tive chance de estudar. Meu pai não tinha recursos para me colocar numa escola de música particular. Era caro para ele, então eu tinha que me virar sozinho.
Hoje não é mais assim. Hoje você vai lá e fala, quero estudar. Eu adoro flauta, eu quero tocar percussão, eu gosto de música, eu quero tocar bateria, eu quero tocar violino, eu quero. Tá lá. É só você se inscrever e esperar tua vaguinha certinho. Você tem ali, é uma escola pública, é de graça. Faz um trabalho maravilhoso. Eu acho assim, sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que é um trabalho de extrema importância para a sociedade. Alegre, você morou 20 anos em Viena, construiu uma carreira muito sólida por lá, o que oportunizou para que tu percorresse, né, os vários países aí, levando a música o mundo afora. Como é que está a relação hoje? Eu sei que recentemente você estivesse lá, retornou, fez uma sequência de shows, mantém um público fiel em Viena. Como é que está essa relação atualmente? E já que você também citou anteriormente o respeito que a música e os músicos brasileiros têm lá fora, quais são os músicos que são ouvidos hoje? Quais são as referências da música brasileira que continuam sendo respeitadas lá fora, além da bossa nova, que fez toda aquela trajetória? Uhum. O que se ouve lá em termos de música brasileira? Bem, olha, a música brasileira tem lá fora ainda, como referência, graças a Deus, a parte boa, a parte... Porque, digamos assim, se citou a bossa nova, né, que foi na década de 60. Isso. Na década de 60, estourou... Foi uma época de ouro para a música. Estourou nos Estados Unidos, o jazz, na África do Sul, em Cuba, a música cubana também, tudo no Brasil, né, que veio. Depois teve a Tropicália, na década de 70, né? E a Tropicália também foi importante, tá? Foi um movimento. Os austríacos, alemães, europeus, eles têm como referência essa música ainda no Brasil, essa música brasileira, música boa. E, claro, os novos artistas, o Amaro de Freitas, esse pianista que está surgindo, o Michel Pipoquinha, né, que tem um respeito muito grande lá, que o pessoal não é bobo, eles sabem que ele existe, né? E um dos maiores expoentes novos da música brasileira, que está nos Estados Unidos fazendo um sucesso absurdo, que é o Pedro Martins. O outro que está fazendo um sucesso tremendo também no exterior é o Hamilton de Holanda. Outro que está toda hora indo para lá também, cada vez mais reconhecido, é o Gabriel Grossi, o gaitista, né, de Brasília. Então, o Pedrinho também é de Brasília, o Pedro Martins. O Pedro Martins não tem 30 anos. Ele tá sendo um brasileiro de maior sucesso no exterior, no momento. O Yamandu também teve... O Yamandu Costa, naturalmente. O Yamandu se mudou para lá, né? Sim. O Yamandu mora em Lisboa agora, porque para ele ficou melhor a situação. Tá, em vez de estar indo toda hora para lá, né? O Yamandu nem se fala, né? Porque o Yamandu é uma estrela tanto no Brasil quanto lá, né? Em qualquer lugar. Ele tem uma performance muito, muito interessante, né? E ele é um músico excepcional, tudo. Mas ele também tem ele é muito inteligente, né? Ele sabe se colocar muito bem também profissionalmente, né? Além de ser um músico fantástico. Então isso aí ele e o Borghettini também, o Renato Borghetti, por exemplo, tem bastante sucesso lá na minha região. Todo ano o Renato está indo lá cada vez maior, né? Eu acho que o próprio Gringo, o Sajorato, também consegue fazer. O Gringo foi com a Bel também, né? Eles foram comigo o ano passado. Em junho a gente fez uma série de concertos lá. E agora essa série tanto em junho... em junho foi vendido, né, e oferecido assim, Thomas Gansch, que é uma estrela que tem de música instrumental lá, e Alegre Correia, o duo, né, mas não era duo musical. Aí estava o Gringo e a Isabel, e mais o Endrigo Bétega e o Florian, mais o saxofonista, né? Então era um grupo, um sexteto, né? Mas o trabalho era no cartaz, era eu e o Thomas. Lotado, todos os lugares, lotadaço, assim. Muito também por causa dele, que ele é uma estrela. Ele é o Hamilton de Holanda de lá, né? Agora fui com o François Muleca, que é um artista que mora em Santa Catarina, um grande artista, compositor. Em duo, fui com um artista. Tudo lotado. Foi um sucesso a turnê. Agora a gente
Teve em Viena, no Porgy and Bess, mais de 500 pessoas, lotado, não tinha lugar mais para nada, e a maioria dos lugares estava assim. Então, o respeito que eu tenho, essa tua pergunta, graças a Deus, agora parece que até mais, assim, porque as pessoas começaram a pensar, que pena que o Alegre não está mais aqui, agora que eu tenho chance de ver o show dele, eu vou lá ver e tal, né? Então, fica até mais interessante, eu vou uma vez por ano só. E agora já está marcada a próxima turnê do dia 19 do dia 10 ao dia 19 de abril do ano que vem. Vamos falar um pouquinho do momento atual da tua carreira. Eu sei que está saindo um disco novo aí. Além do disco, quais são os projetos em andamento, Alegre? Bem, boa pergunta também. Eu tenho como é que fala assim, uma pérola guardada no baú, que é o meu último disco, que foi gravado já há quase 3 anos. Né, na época da pandemia foi gravado, inclusive tem os vídeos, as entrevistas, está todo mundo de máscara, né, dentro do estúdio. E é um disco tão especial para mim, que eu estou esperando um momento especial também para fazer um lançamento com o grupo mesmo, com todo mundo, quero chamar todo mundo para cá, que é um disco feito com estrelas, foi o primeiro e único disco gravado no Brasil, só com as estrelas da música brasileira, assim, só nomes e músicos do melhor nível que eu podia, né, escolhi a dedo, assim, realmente, com o Michel Popoquinha no baixo, o Serginho Machado na batera, o Gabriel Grossi, o Gabriel Vieira no violino, o Gabriel Grossi na gaita, né? E os arranjos, é o único disco da minha carreira que eu não fiz arranjo nenhum. Todos os arranjos são feitos pelo Eduardo Farias, um gênio, guri, um carioca de 32 anos, pianista absurdo e arranjador absurdo. Ele assinou os arranjos do disco inteiro. E aí tem participação do Mestrinho, né, nosso querido Mestrinho, e participação da Luna Paz, uma cantora chilena. Já estivesse em Passo Fundo com ela? Isso, eu tive em Passo Fundo com a Luna, isso, ela é maravilhosa. Agora ela não teve com a gente aqui porque ela está com uma menina pequena, senão ela teria vindo também. Porque ela é muito minha amiga e eu sou muito fã do trabalho dela. Ele sai para quando a previsão do disco? Olha, não sei. Eu ainda estou... Talvez eu vá guardar essa pérola para lançar daqui uns 50 anos. Olha, é muito tempo aí. Não, mas é assim, realmente eu acredito que eu acho que a gente está no meio termo. Não é possível que a valorização do artista dentro das plataformas de música continue para sempre do jeito que está, né? Assim, eu vi, não só comigo, porque eu também não dou bola muito para isso, eu não sou de rede social, tanto que eu nem olho meu Instagram, não posto praticamente nada, são as outras pessoas que postam, eu não sou muito dessa linha de... Não é atuante nas redes sociais. Então muitas vezes eu tenho dificuldade, às vezes que o curador do festival fala, não, eu quero o Alegre, que o Alegre com a banda dele é um dos melhores trabalhos, então o seu curador fala, então me manda aí o Instagram do Alegre, aí vai ver lá, mas o cara não tem nem 1 milhão de seguidores. Eles ficam ligados, né, se você tem que ter seguidores, mas eu também não sou ativo nessas coisas, né, mas é importante a gente pensar que eu acho que vai vir uma tecnologia nova, está vindo agora, que é a tecnologia que regula o Bitcoin, né? Que é a blockchain. Essa tecnologia vai ser uma tecnologia que vai ser assumida pelas plataformas de música, que daí é uma tecnologia assim que você não tem intermediário, você não precisa mandar para uma empresa, seja ela qual for, que para colocar sua música e aí eles te dizem, você tocou tantas vezes, você ganha tanto, né? E não vai ser mais assim, vai ser direto daí com todo artista independente, todas as gravadoras, todo mundo, de acordo com todos eles vão, porque daí vai ser assim. Eu sou artista independente, então por que eu vou ter gravadora se eu sou artista independente e posso pegar direto? Porque a gravadora ela vai poder divulgar melhor o meu trabalho, então vale a pena para ela, então ela também vai ganhar uma percentagem. Então está tudo certo. Então vai ter artistas que vão optar por trabalhar com gravadores e artistas que vão optar por trabalhar independentemente. Então, direto no stream. Então quando
Não estou esperando chegar essa tecnologia para lançar meu disco, não é esse o ponto, mas eu gostaria de fazer um lançamento verdadeiro, que nem era no passado. Não fazer um lançamento, vou lançar o disco, divulgo na internet, vai agora a partir da manhã, está nas redes sociais. Não aconteceu nada. Eu gostaria de fazer um show com esse povo todo. Em Passo Fundo, de preferência. De Passo Fundo também. Imagina se não podemos lançar aqui em Passo Fundo, seria lindo. Mas fazer um show com essa galera que participou do disco, para poder aproveitar eles. Imagina se eles pudessem ficar uma semana aqui dando aula para essa gurizada toda, esses caras fantásticos. Quer dizer, eu queria fazer uma coisa mais verdadeira, mais presencial, fazer um show de verdade para o lançamento. E até agora não se formou isso naturalmente, então eu vou esperar um pouquinho mais. Mas vai se formar e vai encontrar os caminhos aí, certamente, para viajar com esse show, com esse disco. Com certeza, pô. Não, e outra, é porque antigamente a gente fazia assim, né? Todos os meus discos eu fazia lançamento, um show, naquela época tinha o material físico, né? Sim. O sonho da minha vida é fazer um vinil que eu nunca fiz, não teve até hoje. Eu tenho 15 discos, nem um vinil, né? O Mato Grosso, aquele saiu em vinil? Aquele saiu em vinil, mas não é o meu disco, né? Aquele daquele grupo, do grupo, mas saiu em vinil. Saiu em vinil. Exato. Alegre, quero te agradecer imensamente pela tua generosidade em atender o nosso convite, esse papo maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado e retorne a Passo Fundo com esse show do novo disco. Em breve, que seja muito em breve. Nossa. Não, eu gostaria de agradecer pelo convite e enfatizar que é tão importante para nós, artistas, que vocês tenham esse espaço, que nos convidem para a gente vir aqui conversar sobre música. É importante para a sociedade, para que eles entendam a funcionalidade do artista, né? E vão aparecer coisas novas aqui em Passo Fundo, coisas inéditas aqui em Passo Fundo, em termos de formação de público. Em breve vocês terão novidades, projetos em andamento, projetos surpresa em andamento, maravilhoso de formação de público com um grupo de pessoas trabalhando junto para que isso aconteça. Vai ser um modelo para todo o Brasil. Eu estou muito feliz com isso. Se preparem que eu vou estar por aí. Ótima notícia, vamos aguardar. Agradecemos a presença do músico Alegre Correia e da sua audiência. Você pode conferir esse e os episódios anteriores no Facebook da Rádio UPF, no canal do YouTube da Rádio UPF e também no Spotify, que você encontra como Rádio UPF+.